João, primeira carta de João, né, que João escreveu, primeira carta, capítulo 5, versículo 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Aleluia. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Olha que coisa tremenda. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, ou em outra versão, não são pesados. Por que não são? Vamos entender? Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha aí. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Pai, nos ensina nesta tarde, mediante a Tua Palavra, que nós possamos compreender, que nós possamos receber, que nós possamos ter um crescimento espiritual, entendimento, que nós possamos ter a fé no Filho de Deus, que nós possamos manifestar a fé que vence o mundo, as circunstâncias, o pecado, a doença, o diabo e todas as demais coisas, Senhor. Que nós possamos manifestar esta fé que vence todas as coisas, conforme diz a Sua Palavra. Nos ensina, Senhor, nos faça compreender em o nome de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos entender que quando nós falamos de fé, nós podemos estar falando de fé na nossa fé, mas nós estamos falando de uma outra fé, é uma fé muito maior. Tem pessoas que têm uma fé em várias coisas, tem pessoas que têm uma persistência, têm um objetivo, têm um propósito. Muitos dizem, ele tem fé, né? Mas é uma fé natural. Nós estamos falando de uma fé sobrenatural, uma fé revelada num fundamento, num princípio. Olha como que é interessante. Começa lá, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Olha, é o Cristo, quer dizer, é o Messias, o enviado, aquele que viria para salvar o mundo. Jesus é o Cristo. É interessante que Paulo, quando ele se refere a Jesus, muitas vezes ele fala Cristo Jesus. Cristo Jesus. Porque Jesus é o nome e Cristo é o título. Cristo é o que Ele é. Ele é o Messias, Ele é o enviado, é o ungido. Amém? Cristo que veio se manifestar para trazer o que? Salvação. Ele veio revelar o amor do Pai. Ele veio manifestar quem é Deus. Às vezes as pessoas, muitas vezes eu digo assim, a pessoa diz assim, pastor, eu tenho Deus no meu coração. Mas espera aí, mas você já teve uma experiência com Cristo? Então não é o mesmo Deus, porque Deus é um só, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus histórico não existe, o Deus da religião não existe. Existe só o Deus que é manifesto através de Cristo. Se a pessoa não conhecer Cristo, ela não pode ter Deus no coração. É impossível. Porque como que Deus ele vem no coração do homem? Quando o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele olha para Jesus e fala, Senhor, eu sou um grande pecador e eu sei que Tu és um grande Salvador. É impossível eu ter relacionamento com Deus, amizade com Deus, comunhão com Deus, se não existir Cristo como o meu sacrifício perfeito, como a minha reconciliação. Então, quando a pessoa diz isso, porque ela ainda não teve um encontro com Cristo, não pode ter Deus no coração, é impossível. Ele tem uma boa intenção, ele tem uma ideia de alguma coisa,
mas ainda não teve a revelação da salvação. É profundo isso, né? Só quando o Espírito Santo convence. E a Bíblia diz que todo aquele que ama o que gerou também ama o que nele é nascido. Nós sabemos que Deus enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho para quê? Para manifestar quem é Deus. Quem é Deus? Nós sabemos que tem o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, mas tem o Deus que se relaciona com o homem. Jesus falou assim: é dessa forma que Deus quer se relacionar com vocês. Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso, gracioso, mas nem todos queriam. Deus, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele ressuscita, Ele faz milagres. Isso parece com o Pai, porque Jesus expressava as obras do Pai. Porque Ele falou assim: ó, o que eu vejo o Pai fazendo, eu também faço. Entendeu? Então, essa forma de Deus se expressar com o homem. Não existe esse Deus distante, um Deus secreto, porque nós sabemos que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas aos homens, conforme diz Deuteronômio 29, se não falha a memória, né, pastor? É uma coisa assim. Diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, que nunca tem coisas que só Deus. Por se o homem soubesse todas as coisas, sabe o que aconteceria? Ele seria igual a Deus. Mas tem coisas reveladas, pertencem ao homem. Todas as coisas reveladas, o Espírito Santo manifesta. Cristo manifestou. Amém? E na sequência diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Jesus fala, e o apóstolo João confirma: eis que dou um novo mandamento. Sabe por que é um novo mandamento? A gente já parou para pensar que é uma nova aliança. Ele dá um mandamento maior. E nós sabemos que eu vou ler depois até um outro texto. É bem interessante isso. Como Deus ele fala através da sua palavra. Ó. Nisto conhecemos e amamos que somos filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Este é o amor de Deus. Ó. Este é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Por que eles não são pesados? Porque Deus, Ele colocou a lei, e a lei é perfeita, que nem Paulo diz, ela é santa, e o homem não foi capaz de cumprir a lei, mas Cristo veio para cumprir a lei. E quando nós cremos em Cristo, que é o cumpridor da lei, o que acontece? Ele cumpriu todos os mandamentos. Homem algum consegue ou conseguiria cumprir todos os mandamentos, mas nós em Cristo, nós cumprimos o mandamento. Quando nós cremos naquele que foi gerado, naquele que foi nascido, aquele que venceu. Amém? Porque o próprio mandamento vai estar dentro do nosso coração. Não vai ser mais em pedras, né? Ali o ministério da morte, que a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 3, o ministério da condenação não vai ser mais. Agora vai ser o ministério da justiça e o ministério do quê? Do Espírito. Amém? E esse ministério é muito mais glorioso do que o ministério ali dos 10 mandamentos da lei e dos 613 preceitos ali da lei de Deus. Então nós continuamos na sequência do versículo 4. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Olha o que Jesus disse: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 1, né, versículo 11, 12, ele diz assim: que todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Não filhos nascidos da carne, mas nascido do sangue, mas sim nascido em Deus. Presta atenção, é algo glorioso. Aqui, a palavra diz, lá em João capítulo 16, versículo 33, disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A fé que vence o mundo é a fé em Jesus, porque Ele já venceu por nós. Jesus venceu o mundo, Ele levou nossos pecados, Ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo e todos os principados, potestades, dominadores, venceu tudo. Amém? Então Ele diz: tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então a fé que vence o mundo qualquer. Por isso que Ele diz todas essas coisas para nós, o Espírito Santo, para que nós tenhamos paz nele. Todas as coisas que o Senhor diz através da palavra é para que nós tenhamos convicção que nós temos paz com Deus. Amém? Nós temos a fé que vence o mundo, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6,17: o que porém se une ao Senhor é o Espírito com Ele. Aquele que se une com Deus, com o Senhor, ele se torna um Espírito com Ele, porque o Espírito Santo se torna um Espírito com o teu Espírito que nasceu de novo. Amém? Nós vamos entender o porquê disso. Isso é maravilhoso, isso é precioso diante de Deus. Então, a fé que vence o mundo, a nossa fé, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas que fé é essa? Qual é a revelação dessa fé? Essa fé está alicerçada em quê? Olha a resposta no 5, o contexto. Por isso que nós temos que ver o contexto, onde o Espírito Santo vai nos dar entendimento. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus, aquele o que que faz? Não, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Porque, irmãos, nós temos que entender a partir do momento que você crê, que o Espírito Santo te convence, e você tem a fé que agrada a Deus, que você crê em Jesus, sabe o que vai acontecer? Em consequência, você vai fluir nas obras e fazer a vontade de Deus, porque você sabe que você tem paz com Deus, você tem amizade com Deus, você não precisa fazer nada mais no sentido de atrair a amizade de Deus, vamos dizer assim, a comunhão com Deus, no sentido de ser aceito por Deus, para vocês entenderem, aceito por Deus, porque a nossa comunhão pode aumentar, quanto mais nós meditarmos na palavra, quanto mais a gente orar, essa comunhão vai se aprofundando, mas eu estou dizendo no sentido de ser aceito por Deus, porque as pessoas confundem um crescimento espiritual, um crescimento na revelação da palavra, um crescimento da comunhão, viver na comunhão com Deus ali, o teu particular, como ser aceito por Deus. É tipo assim, eu não oro tanto que nem ora, aquele ora, então aquele já foi aceito por Deus, eu não, mas você é aceito porque qual é a fé que estabelece você na presença de Deus? A fé em Jesus. Se você crê em Jesus, você tem a fé que agrada a Deus. Deus não quer que outra fé para agradar a Ele, para ser aceito como obra, porque Deus é tão perfeito que Ele aceita só o perfeito, e o perfeito está em Jesus. Quando você está em Cristo, você se torna perfeito nele, através dele, tudo aponta para Ele, porque quando chegar lá no céu, ninguém vai dizer: Senhor, eu fui um grande homem de Deus na terra, eu fiz isso, fiz aquilo, e por isso que eu estou aqui, Senhor. Glórias ao Senhor e glória também a mim. Não, eu estou aqui porque o Senhor me aceitou. Eu estou aqui porque o Senhor me deu os dons. Eu estou aqui porque o Senhor me deu o teu Espírito. Eu estou aqui porque o Senhor me deu a revelação da tua palavra. Eu estou aqui porque o Senhor me deu a tua justiça. Eu pude andar em teus caminhos porque o Senhor colocou o teu Espírito dentro de mim. Mesmo o homem tendo o Espírito dentro dele, infelizmente, se ele quiser, ele pode pecar. Ele peca. Ele tem o Espírito mesmo assim, porque ainda está dentro do corpo físico. Porque na realidade, irmãos, esses dias eu estava conversando com um pastor, existe uma questão bem difícil. Não sei se eu posso falar isso publicamente, mas é a palavra. Eu vou falar. Muita gente não aceita essa ideia, mas olha, muitos dizem, eu também aprendi assim, quantas vezes eu até preguei assim, ensinei assim, mas eu chego olhando,
de forma profunda para a palavra, nós observamos uma coisa interessante. Eu não quero sair muito do foco da mensagem, mas que as pessoas dizem que nós temos duas naturezas, e não é verdade. Olha, é o meu antigo homem, minha antiga natureza que está me fazendo fazer isso. Não tem sentido isso. Nós somos uma nova natureza em Cristo Jesus. O nosso espírito nasceu de novo. Jesus disse: o espírito está pronto e a carne para nada serve. Amém? A carne para nada serve. Presta atenção como que isso é profundo. O espírito sempre está pronto para orar, para servir a Deus, para fazer tudo aquilo. O espírito quer Deus. Mas a nossa carne, quando a gente fala carne, não é o antigo homem. Porque presta atenção, está falando de natureza, de identidade. Está falando de ações. E como que um homem peca? Ele peca pelo interior? Lógico, Jesus disse que tudo nasce no coração. Na mente, nas emoções, na vontade. Mas, quando fala de carne, está falando do corpo humano e dos 5 sentidos. Não é outra natureza, é o corpo e os 5 sentidos. Porque o corpo e o sangue não vão herdar o reino dos céus. Esse corpo já está fora de cogitação. Se Jesus voltar agora, pastor, o nosso corpo corruptível vai se transformar num corpo incorruptível. Quer dizer, aonde que mora o nosso espírito, a nossa alma? Que são o que realmente tem valor. Lógico que o nosso corpo tem valor, porque se nós tivermos o nosso corpo, o nosso espírito, nossa alma já não estaria mais aqui. Ok? É a nossa casa. É importante, mas eu estou dizendo no sentido espiritual. Ele mora dentro do nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma, e o Espírito Santo, que a Bíblia diz, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Amém? E a Bíblia diz lá, no capítulo 6 de Romanos, diz que no passado nós usávamos os nossos corpos, os nossos membros como instrumento de iniquidade. Agora vocês usam os corpos de vocês para instrumento de justiça. Não tem nada a ver com a antiga natureza. Eu vou falar a verdade, mas depois que eu tive a revelação disso, quando eu errei, eu falei assim: foi os meus 5 sentidos. Não, foi o meu corpo. Foi os meus pés. Foi os meus olhos. Foi os meus ouvidos. Foi o meu tato. Foi, né? É os 5 sentidos. É ele que erra. E é interessante que quando você tem revelação, você rapidamente fala: não, mas isso não é a minha natureza. Eu tenho uma nova natureza. Você não quer viver no pecado. Você não quer viver no pecado. Eu duvido quem nasceu de novo quer viver no pecado. Porque ele não teve revelação de Cristo. Ele não nasceu. Não é que ele é menos. Ele simplesmente não nasceu. Não tem menos. Ele não entendeu. Ele esqueceu de quem ele é. Ou o inimigo falou alguma coisa na mente dele e ele acreditou. Uma coisa que não tem fundamento. Amém? Eu vou ler uma passagem aqui bem interessante para vocês entenderem. Olhe a oração sacerdotal de Jesus. No capítulo 17 de João, o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 17, Jesus fez uma oração. Primeiro ele fez uma oração por si mesmo. Os 5 primeiros versículos do capítulo 17 de João. Depois do versículo 6 em diante, ele orou para os seus discípulos e para os seus futuros discípulos. Porque a Bíblia diz isso. Lá no versículo 11, já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo. Eles quem? Os discípulos e nós hoje. Amém? Eu vou para junto de ti, Pai Santo, guardas em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como nós. Para que eles sejam um, assim como nós. Jesus não falou que era um com o Pai? E nós somos um com Ele. Se nós somos um com Jesus, nós somos um com Deus e com o Espírito Santo. Por isso que eu li o versículo, 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une do Senhor se torna um Espírito com Ele. Presta atenção. E se nós somos um com Deus, nós não temos uma nova natureza? Como pode ser que nós temos duas naturezas? Vamos ser um com Deus e um com o antigo homem e com Satanás. Não podemos ser um com Satanás e um com Deus. Porque a antiga natureza, a Bíblia diz, que estava sob a influência dos principados e potestades, que eram conduzidos
potestades do ar que nos conduzia, lembra que Paulo fala lá nas cartas? Que influenciavam o homem por causa da antiga natureza. Mas nós se tornamos uma nova criatura, tudo se fez novo. Porque aquela história do cachorro mais forte, o cachorro branco, o cachorro preto, o cachorro, aquele que você alimentar mais vai ter mais poder, não existe essas duas naturezas, existe a carne. Você tem que entender muito bem, quando é peca é a carne, não é a antiga natureza. Ela quer imitar as atitudes do velho homem, a carne, não é a, entendeu? Amém? Por isso que Jesus disse, que nós sejam um assim como nós. Estando eles no mundo, guardeis no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Amém? Agora eu vou para junto de ti, isso digo enquanto estou no mundo, para que tenha em si mesmo a medida completa da minha alegria. Para que eles tenham a medida completa da minha alegria. Jesus disse, eu vou dar uma alegria que ninguém vai poder tirar de vocês. Mas como é que essa alegria se completar? Jesus falava o tempo todo, o mundo vai ficar alegre, vocês vão ficar tristes, mas depois vocês vão ficar alegres de novo. Amém? O mundo vai ficar alegre, vocês vão ficar tristes, mas depois vocês vão ficar com a verdadeira alegria completa. O que gerou essa alegria? Foi a tristeza de Jesus, né? O sacrifício, a dor, o sofrimento, porque nós temos essa alegria, porque nós somos reconciliados com Deus. Jesus deu a dose de alegria completa. Que maior alegria é essa de dizer, agora você é filho de Deus, agora você pode entrar na presença do Senhor com ousadia, no lugar santíssimo, sem medo, sem condenação, sem culpa. Não é pelo teu desempenho, mas sim nele, através dele, por ele. Porque quando nós vamos diante da presença do Senhor, nosso Deus, nós vamos em nome de Jesus, não em nome do nosso desempenho. Amém? Lógico que se você crer da forma correta, você vai andar da forma correta, mas vai falhar às vezes. Eu garanto que você vai falhar. Eu tenho certeza disso, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Olha, eu nunca mais pequei, depois nunca mais voltei para o mundo. Irmãos, essa pessoa já começou pegando ali o orgulho, a soberba. Nunca mais. Eu ando em santidade. Ele já pegou. Mas deixa para lá. Vamos continuar aqui. Para que a medida da alegria seja completa, daí no versículo 14, deles a tua palavra, o mundo os odiou. Pois não são do mundo eles, os discípulos e nós, assim como eu não sou do mundo. Porque o reino de Deus se manifestou na terra, e Jesus disse assim, o reino de Deus vai ser invisível. Ele vai estar dentro de vocês. Alguém vai perguntar, cadê o reino? O reino está aqui. Dentro de mim, porque nós temos um rei. Por isso que a gente busca primeiro o reino de Deus, é a sua justiça. Se tem um reino, tem um rei, tem um salvador, tem um Senhor, e nós fazemos parte desse reino, nós somos filhos desse reino. Amém? E buscamos a justiça. Que justiça? Não a nossa, a dele. Porque antes eu pensava, eu tenho que fazer bastante justiça, praticar bastante ações de justiça para entrar nesse reino. Espera aí, mas você já está nesse reino por causa da minha justiça. Simples assim, né, irmãos? E é interessante o versículo 15. Não peço que os tire do mundo. Jesus não falou, agora você está salvo, Pedro. Agora eu vou arrebatar igual Elias. Eu vou te levar para o céu. Não, você vai ficar aqui neste mundo por mais um tempo para trazer outros filhos para o reino de Deus. Não peço que os tires do mundo, mas guarde-os do mal. Mas como é que Deus vai nos guardar do mal? O que garantia nós vamos ter? O que Jesus disse? Eu vos disse essas palavras lá em versículo 16, 33 de João. Disse essas palavras para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então esta vitória que nos dá a certeza
que Jesus nos guarda do mal. O que é o mal? É o pecado, e o Satanás se utiliza do pecado, da condenação, da culpa, entendeu? Você sabe qual que é quando o crente vem para Jesus, é interessante, isso é muito interessante. Eu sofri isso, por isso que eu prego com veemência isso, eu estou igual o Paulo. Paulo também sofreu muito, e lá atrás, quando ele estava na religião, ele sofreu muito. O pessoal começa pela graça. Pergunta qualquer cristão normal, 90% dos cristãos. Você foi salvo pela graça? Sim, eu fui salvo pela graça. Ok? E agora a tua caminhada, você é sustentado pela graça? Não, agora eu tenho que me esforçar. Agora eu tenho que fazer para agradar a Deus. A coisa que eu mais preciso agora é agradar a Deus. Mas o que é agradar a Deus, irmãos? É você crer no Filho dele. Você recebeu o amor dele. A coisa que mais desagrada ao nosso Deus é a pessoa fazer um esforço. Não estou dizendo que a gente não vai fazer esforço, mas um esforço de uma forma correta, crendo, mas não para ser aceito por Deus, porque isso já é aceito. Imagina um filho se esforçando assim, o teu filho, Odair, pastor Odair, dizendo: pai, eu preciso se esforçar para realmente o Senhor me considerar que eu seja teu filho. Não precisa. Olha, eu vou fazer tudo para o Senhor aceitar que eu seja teu filho. Mas você é meu filho. Ah, mas pai, se eu precisar de alguma coisa, qualquer coisinha que o filho vai fazer, pai, eu posso pegar um copo de água? Eu posso ir no banheiro? Eu posso pegar um negócio na geladeira? Imagina o dia inteiro isso. E aí ele estava: filho, você é filho, você pode pegar o que você quiser. A hora do almoço pode almoçar, na hora do jantar pode jantar à vontade. Não posso comer mais? Imagina o dia todo assim. É o que nós fazemos para Deus. É isso que Jesus veio ensinar. Creio. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim, e vocês são um comigo, e com o Pai e com o Espírito Santo. Às vezes a gente esquece, a gente começa a implorar, porque uma coisa é você crer e receber, outra coisa é você ficar desesperado. Deus, porque lá o que os profetas de Baal fizeram? Eles começaram a se chicotear e gritar e arrancar o cabelo, arrancar a barba, a roupa, rasgar a roupa, e ele ia só rindo. Deus, vocês não conhecem o meu Pai, meu Deus, o Deus de Israel é tão maravilhoso, eu não preciso fazer nada disso. O Elias orou, ficou quantas horas orando e clamando e se jogou no poço, jogou no chão e rolou no chão. Quanto tempo levou a oração de Elias e o fogo desceu? Amém? Mas lógico que ainda estava debaixo da antiga aliança. Imagine nós. Ô glória! Olha o que a Bíblia diz na sequência. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. É a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que nos santifica? A verdade. O que nos santifica? A palavra. Porque por isso que Jesus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Veja bem, quando nós conhecemos a verdade, nós já somos libertos. Não é que nós vamos ser libertos. Alguém diz: pastor, eu preciso ser liberto pela palavra. Não, você já é liberto. A palavra já está em você. Ele já te santificou, por isso que você pode orar e chegar na presença do Pai. A maior santificação, a santificação real, é aquela que vem pelo poder do Espírito, de dentro para fora. Nós podemos expressar algumas atitudes de santificação, mas a santificação real é de dentro para fora, o poder da verdade, da palavra. Ela que santifica, porque nós já somos livres em Cristo Jesus. Amém? E daí no versículo 18 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Olha, Deus enviou Jesus no mundo, para quê? Para manifestar a glória dele, a salvação, para manifestar a imagem de Deus. E agora Jesus diz assim: conforme eu fui enviado, eu envio vocês, para que vocês venham expressar
da forma que eu expressei o Pai, vocês também vão expressar da forma que eu ensinei vocês vão ensinar através do Espírito Santo. Nós temos que expressar o verdadeiro caráter de Deus, a personalidade de Deus, quem Deus é. Deus é parecido com Jesus. Ele é igual a Jesus. Porque ele diz, tudo que meu Pai faz, eu faço também. Tudo que eu vejo meu Pai fazer, eu faço. Daí tem gente que tenta colocar uma outra imagem de Deus, Jesus. Por isso que Jesus era perseguido pelos fariseus, os religiosos. Porque ele diz assim, você faz diferente da gente. Você anda aí no meio dos pecadores, libertando eles, pregando a palavra aos pecadores. Você anda limpando os leprosos, nós temos nojo dos leprosos, nós mantemos distância dele. Você fica pregando para a meretriz, né? Entendeu? Olha, veja bem, Deus ele se identificou com quem? Com os pecadores. Mas presta atenção, olha que interessante, que os pecadores que realmente queriam receber de Jesus. Tinha pecador que não recebia, porque os fariseus também eram pecadores. E ó, você anda com os pecadores. Daí Jesus falou assim, vocês não são pecadores? Então vocês são maior que eu. Interessante, né? Vocês são maior que eu. Vocês são maior que meu Pai, maior que o Espírito Santo. Porque vocês estão chamando que eles são pecadores. Bom, nós somos santos, Senhor. Como que pode, Senhor, se pregar para esse moço, tinha que estar pregando para nós só? Se tinha mandado todas eles embora, sai daqui, vocês são todos pecadores. Mas Jesus falou, eu não vim para os justos, e sim para os doentes, para os pecadores. Mas quando Jesus falou justo, não tinha nem justo, a Bíblia mesmo diz. Jesus está, vocês se acham justo, porque a lei é perfeita, é santa, e vocês não são perfeitos nem santos. Amém? Olha o que diz a palavra daí, pois por eles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Aonde que nós somos santificados? Na verdade, Jesus se santificou. Jesus ele cumpriu. Como que Jesus ele se santificou? Ele cumpriu todo o propósito de Deus. Ele obedeceu toda a lei. Jesus ele não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir. Olha, ele viu, pastor, você fala que nós não devemos cumprir a lei, mas Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumprir. Exatamente, porque ele cumpriu a lei, nós não precisamos mais cumprir a lei da forma antiga. Agora nós cumprimos a lei em Cristo Jesus. A lei do Espírito tem vida em Cristo Jesus. Me livrou da lei do pecado e da morte, que é uma lei poderosa. O homem tinha medo da morte. E Jesus venceu. E aquele que tinha a chave da morte, que é quem? O diabo. O diabo levou o homem à morte. Depois do pecado surgiu o quê? Porque o homem quis ser independente de Deus. Ele tomou uma decisão, eu não preciso depender de Deus. Eu posso ter as minhas escolhas. E Deus deu a escolha para o homem, mas o homem podia escolher a árvore da vida. A Bíblia diz que destaca 2 tipos de árvore. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha que interessante. Tinha várias, mas a Bíblia destaca essas 2. Em vez de ele comer da árvore da vida, né? E inclusive depois que ele pecou, daí Deus falou assim, retira o homem daqui, porque se ele comer da árvore da vida, ele vai ficar eternamente morto. Olha que dá uma inversão, irmãos. E agora tem gente rejeitando a árvore da vida, irmãos. E vão ficar eternamente separados de Deus. Amém? Jesus é a árvore da vida. Glória a Deus. E para a gente concluir nessa tarde, olha o vídeo falando do pastor Altair, do pastor Dele Eva, da pastora Eliane, do Léo, todos mais aí, todos que estão assistindo, diz assim, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra, pelo quê? Pela sua palavra, hão de crer em mim. Ele já estava vendo eu e você nos dias de hoje, e aqueles que ainda vão nascer antes da volta de Jesus, que vão crer nessa palavra, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós. Como que pode alguém não ser perfeito ou ter 2 naturezas, ser um com Deus?
Como que nós conseguimos ser um por causa do sacrifício de Jesus? Porque nós cremos. A Bíblia do começo ao fim fala: aqueles que creem em mim, que creem na palavra, seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidades. O que é a unidade, irmãos? Quando todo mundo está no mesmo propósito, na mesma concordância, no mesmo, totalmente em unidade, sem nenhuma separação. Mas agora eu vou fazer uma pergunta: tem alguma igreja que existe a perfeita unidade entre os irmãos? Não. Nenhuma igreja na face da terra. Nenhuma é perfeita em unidade no sentido humano, no sentido de comunhão entre irmãos. Mas a Bíblia está dizendo: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Mas nós somos perfeitos em que unidade? Com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. Nós somos perfeitos nele, nessa unidade. Aí sim, quando nós somos perfeitos em unidade com Deus, o que vai acontecer? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e que me amaste como também amaste a mim. Aí o mundo vai: peraí, existe uma coisa diferente nele. Ele é perfeito em unidade com aquele que o salvou. Ele é perfeito em comunhão com Deus. Ele tem convicção, ele não tem condenação, ele não tem medo, ele tem ousadia de pregar o Evangelho, porque ele tem certeza. Essa certeza que me chama a atenção. Quantas vezes quando eu vi alguém pregando com convicção, várias vezes as pessoas dizem assim: você tem tanta convicção? Eu falei: lógico, porque eu creio na palavra, a palavra me dá essa certeza absoluta. Eu sou um com ele. Mas você está dizendo que é melhor? Não. Se eu fosse melhor, eu não precisava dele, porque daí eu já seria melhor. Como eu não era bom, eu era pecador, eu precisei do Salvador. Agora eu sou perfeito nele. Agora sim, eu posso dizer que nele eu sou perfeito. E eu tenho unidade com ele, porque eu creio nele. E o mundo vai ver essa certeza. A pior coisa é você conversar com um crente que não tem convicção. A pessoa: peraí, se Jesus voltar, eu não sei, sabe? Eu não sei se eu subo. Eu não tenho nem certeza. Se for de noite, às vezes, pode ser que eu não suba à noite, porque à noite, quando eu vou dormir, pode ser que eu não esteja com a roupa adequada, se Jesus voltar naquele momento. Ou se eu estiver tomando banho, daí piorou, daí eu não vou subir, porque vai ser muito rápido, né? Não vai dar nem tempo. Irmãos, é interessante, eu falo assim, mas é sério. É sério, é muito sério, isso é preocupante. Só para descontrair, porque o pastor Ré é muito sério, o pastor Ré é muito sério, quase não brinca. Mas às vezes a gente fala para a pessoa ter consciência que nós somos perfeitos nele. Lógico que nós vamos procurar andar de forma decente, né? Decente. Toda pessoa normal, e principalmente aquele que ama o Senhor, vai procurar andar decente. Mas amém, meus queridos? Então nós entendemos, compreendemos um pouco dessa palavra. Foi uma reflexão rápida, uma meditação, né? E eu creio, como é bom nós ter essa certeza. A fé, qual a fé que vence o mundo? Olha que interessante. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aquele que nasceu da água do Espírito, aquele que nasceu em Cristo, aquele que está em Cristo, que vence o mundo. Esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas a fé em quem? O que é fé? Outro dia eu vou falar que a fé é uma pessoa, é Jesus. A fé é uma pessoa. Sabia, pastor, que é interessante? Que a Bíblia diz na carta de Paulo, eu acredito que está lá em Gálatas, é tanto versículo, né, pastor? Daí o Espírito Santo vai nos ajudando a lembrar. É muito versículo, mas é interessante. Capítulo 3 de Gálatas diz assim, para nós entender que fé é essa. Uma outra hora eu prego sobre isso. Diz lá no versículo 23, olha lá, 22.
A Escritura, porém, encerrou tudo debaixo do pecado. Ó, encerrou tudo debaixo do pecado. Para que a promessa da fé em Cristo, em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Aos que creem. É isso que nós temos que entender. Antes, porém, que a fé viesse. Antes, porém, que a fé viesse. Veio através de quem? De Jesus. Estava sob a custódia da lei. Custódia da lei. E cerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. A fé que se havia de se manifestar. Ela não tinha vindo, ela não tinha se manifestado. Amém? Mas o outro dia, ó, mas no versículo 25, ó. Depois, porém, que a fé veio, a fé se manifestou, nós já não estamos mais sob o controle da lei, do tutor. Agora estamos debaixo da graça. Amém? Então é esta fé que vence o mundo. É a fé em Jesus. É a fé que traz revelação e entendimento. Amém? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?